O que tem na fila agora? Nem sei mais qual é o Ucrânia. próximo tema Ucrânia, do João. Irã e Venezuela. A Ucrânia Vai, pediu uma desenho reunião do Conselho de Segurança da ONU. Ô, João, eu sinceramente, Enfim, o Conselho de Segurança já era esculhambado pelos Estados Unidos na época da invasão do Iraque, lá em 2003. O Conselho de Segurança vetou e a guerra aconteceu do mesmo jeito. A Rússia também dá de ombros para o Conselho de Segurança. Quando os órgãos multilaterais valiam alguma coisa, o Conselho de Segurança já era ignorado. Né? Agora, então, cada vez que eu ouço uma notícia dessas, não estou desvalorizando a pauta, não. Claro. Mas eu fico pensando, o Conselho de Segurança é aquele menininho lá do meme que diz que vai xingar muito no Twitter. Eles vão lá e criam resoluções que ninguém obedece. Né? Que ninguém tá nem aí. É verdade. Mas acho que a Ucrânia não tem mais para quem... Recorrer, Não tem mais para quem recorrer, né? Basicamente para dar uma bronca na Rússia internacional, mas é uma bronca que a gente já conhece, né? Os Estados Unidos vão falar contra a Rússia, a França, Reino Unido. Tá, mas e daí, né? Basicamente é isso. O que acontece? Na prática, realmente não há o que falar, né? Não acontece basicamente nada. São reuniões no Conselho de Segurança da ONU, como a que hoje vai acontecer, de emergência. A de hoje especificamente por causa do ataque da semana passada da Rússia contra os ucranianos com um míssil hipersônico, que por si só já mostra a força que ainda a Rússia tem. Mas que era um míssil hipersônico com capacidade, atenção, capacidade, não carregava, mas capacidade para carregar um míssil nuclear. Deixando claro para a Ucrânia, né, esse gesto. Olha, eu tenho poder para fazer algo pior com você, levando em conta que o que acontece já é muito ruim, obviamente, né? E a guerra vai completar 4 anos no mês que vem. Pelo menos 4 pessoas tinham morrido já em Kiev naquela sexta-feira, parte do país sem luz, levando em conta que o alvo, segundo a Rússia, era a infraestrutura de energia. Mas também, inclusive com imagens, nós noticiamos o ataque contra pelo menos um prédio civil na capital ucraniana. Mais um relato ali de crimes de guerra sendo cometidos nesse conflito e crimes cometidos dos dois lados, é verdade. E no fim das contas, né, retomando aqui o Conselho de Segurança, que vai se reunir para discutir esse assunto, não há previsão de aprovação de nenhuma resolução, levando em conta que mesmo se ela for colocada em votação, ela vai ser vetada pela Rússia, se beneficiar a Ucrânia, e vai ser vetada pelos Estados Unidos, se beneficiar os russos. Então, fica um embate ali de diálogo, de discurso, mas nenhuma medida é tomada. E se fosse aprovada uma resolução, ninguém poderia garantir que ela realmente seria respeitada. Ela tem força vinculativa, ou seja, tem que ser respeitada, mas isso não quer dizer que ela irá ser respeitada. Então, o Conselho de Segurança da ONU está imerso nessa falta de credibilidade que o Megali bem citou e deve continuar assim, certamente, por muitos anos. Quantos países usam o peso como moeda? São 8 ao todo. Estou mudando de assunto completamente aqui, que o papo é muito bom. Especialmente Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, República Dominicana, México, Uruguai, Filipinas. Peso argentino, peso chileno, etc. Mas a moeda mais comum do mundo é o dólar. 9 países usam o dólar. Sem contar aqueles que o Equador, por exemplo, que adotaram o dólar americano. Sim. Mas o dólar como moeda própria é utilizado na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Jamaica, Namíbia, Nova Zelândia, Singapura e Taiwan. E aí, curioso que sou, fui buscar lá de onde vem a expressão dólar. Vem do alemão Thaler, abreviação de Joachim Thaler, uma moeda de prata cunhada no século XVI no Vale do Joaquim, na República Tcheca, atual Jakimov. O nome significava do Vale e se espalhou pela Europa, ou seja, é uma moeda que veio do Vale do Joaquim. Aí o Joaquim não pegou, caso contrário teríamos a moeda Joaquim nos Estados Unidos, mas o do Vale pegou, que virou Thaler e que aí o tempo passou e transformou-se no dólar, como o conhecemos hoje. Pelo menos esse papo serviu pra gente aprender essa. Valeu, João. Não, sabe o que eu gente. queria perguntar? Porque a gente começou o noticiário agora falando, e o Maduro, hein? Maduro foi lá pro pé da página, né, do noticiário internacional, sendo que a gente Maduro começou caiu. o ano... Maduro caiu de Maduro? Caiu. E aí, João, aproveitar a sua presença por aqui. Claro.
quantas anda, né? Como é que a gente está nessa página aí? Maduro deve ser julgado nos Estados Unidos, ele segue lá preso com a esposa, é isso, né? Isso, certamente. Segue lá em Nova York, lá no Brooklyn Center, né? Na centro de detenção, e vai ficar assim pelo menos até o dia 17 de março. E nada nos indica que depois disso não ficará, né? Mas, de maneira formal, eu falo isso porque 17 de março tem uma audiência. Os advogados do Maduro, também da Cília Flores, a esposa dele, não entraram ainda com um pedido de liberdade, podem fazê-lo no dia 17 e a justiça, obviamente, conceder, né, através de uma fiança. Mas, de novo, nada indica que fará isso. E, por outro lado, fora a questão judicial, tem a questão política. O Donald Trump disse nas últimas horas que pode se encontrar com a líder venezuelana Delcy Rodrigues, que era vice de Nicolás Maduro e é considerada, sim, pelos Estados Unidos como uma líder interina. E nesta semana também, ele já anunciou nos últimos dias, estamos esperando que dia, né, que realmente seria isso, qual a data da semana, ele se encontraria com a Maria Corina Machado, na Casa Branca, que é a opositora de Maduro e, consequentemente, também da Delcy Rodrigues. Imagina só ela no meio ali do Donald Trump, Delcy Rodrigues, não juntos, né, eu tô falando em caráter figurativo, o Trump falando, olha, eu quero conversar, me encontrar com a Delcy Rodrigues, e a Maria Corina Machado sendo perguntada sobre o assunto, ao mesmo tempo que tem que elogiar o Trump, diz que vai oferecer o Nobel da Paz dela para o presidente americano. Imagina ela pisando em ovos nessa situação. Ela falou que vai fazer isso? Sim, Meu falou. Deus, que sabugice. Ela falou que vai... Ela já disse em uma entrevista na segunda passada à Fox Deus News. Do céu, o cara se ela invade estaria o país disposta. dela. Jogando bomba com helicóptero. E ela manda essa. E ela vai lá e vai entregar o Nobel. E vai entregar a grana também? Essa é uma questão, é a medalha, né, também, né, que é uma medalha importante, que é o principal símbolo, podemos dizer, físico, né, mas o Nobel da Paz, né, o comitê do Nobel foi questionado, né, o comitê norueguês, se isso é possível. Eles disseram que obviamente não, né, você não pode repassar um prêmio dado a você, sobretudo um Nobel da Paz, claro a alguém, não. seja Donald Trump. O Wagner Moura fala, este Globo de Ouro eu vou dar para o Megali. Por quê? Imagina. Não. Se ela ganhou é porque ela, alguma coisa na visão da academia da Noruega ela fez para merecer. Sim. E se não deu para o outro é porque o outro não merecia. E ela em outubro, né, quando ela recebeu o prêmio, ela ofereceu dizendo que Donald Trump era um dos responsáveis por aquilo, o prêmio era não só para os venezuelanos, mas também para Trump. E agora ela fala abertamente que estaria disposta a entregar para Trump, e Trump já disse que seria uma honra receber esse prêmio. Imagina que ele não vai receber. Meu Deus, ele vai topar. Imagina. Ele disse que sim. É o Trump, Mas cara. que gente indigna. Esses E caras, aí, dá para vamos retirar observar. um Nobel? Olha, é uma boa pergunta, viu? Eu acredito que não cairia muito bem para o próprio comitê, né? Mas eu acho que tudo é possível. Gente, merece o Nobel uma pessoa que quer entregar Pois é. para alguém que bombardeou o país dela? Ah, Mas mas você tá retirou o Maduro, sim, retirou o Maduro, mas deixou todo mundo lá, a vice do Maduro, o exército do Maduro, o Supremo do Maduro, a repressão do Maduro, tá tudo lá. E ela vai lá e vai entregar o prêmio. Ah, meu Deus, que gente Da indigna. paz, né? Da paz. Da paz, depois de um bombardeio. Tá bom. Vamos observar, vamos ver se isso acontece ou não, mas foi uma fala há uma semana, exatamente há uma semana, da Maria Corina Machado. Esperamos a próxima fala dela direto na Casa Branca. A gente Obrigada. traz aqui. Valeu, gente.